E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico do livro de Josué. Hoje o capítulo 5, a parte 7 do nosso estudo. E eu sou Dilmar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo! E recapitulando, na semana passada a gente viu a gloriosa maravilha que os filhos de Israel colocaram os pés na terra prometida. Louvado seja Deus! Passaram o Rio Jordão em terra seca e as águas só voltaram ao normal, só voltaram ao seu lugar depois que o povo de Israel ouviu a voz de Deus, obedeceu todos os comandos, retirou as pedras do meio do Rio Jordão, onde os sacerdotes estavam ali parados, aguardando todo o povo passar. E Josué fez ali no meio do Rio Jordão um memorial, ali um monumento com as pedras. E, além disso, aqueles 12 homens, um de cada tribo do povo de Israel, levou uma pedra nos ombros até lá depois do Jordão, lá em Gilgal. E em Gilgal eles levantaram um monumento, eles levantaram ali um memorial que seria para eles mesmos, seria para os seus filhos, para que eles pudessem contar o significado daquelas pedras e assim os grandes milagres, tanto o milagre, eles poderiam contar os milagres que ocorreu na passagem do Mar Vermelho, como aquele milagre em que eles foram testemunhas oculares, viveram ali diante dos seus olhos a abertura do Rio Jordão. Eles passaram o Rio Jordão a seco, chegaram do outro lado e então estavam na terra prometida e fariam então aquele memorial que seria para eles mesmos, para os seus filhos no futuro, para o povo de Israel, a pátria, e para todos os povos da terra. Fazer esse estudo bíblico do livro de Josué é compreender melhor a nossa caminhada com o Senhor Jesus, tomar posse das bênçãos do Senhor na nossa vida, saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a palavra do Senhor, assim nos inspirando como um paradigma, uma amostra, um modelo para a gente saber que pelo modelo, pela amostra, pela inspiração da vida de Josué, dessa nova transição, essa mudança, esse novo ciclo do povo de Israel, essa vitória que eles tiveram também nos inspira a caminhar no dia a dia, a lutar e a vencer, sabendo que a batalha pertence ao Senhor. E este capítulo 5 de Josué já começa falando da reação dos amorreus e dos cananeus, que eram povos que moravam então deste lado do Jordão, eles reagindo às notícias de que o povo de Israel havia passado o Rio Jordão a seco. E diante desta fama de Deus, do poder de Deus, esses povos já estavam desanimados, né? A palavra diz que eles se desfaleceram, os ânimos deles ficaram assim, ficaram sem ânimo, por causa dos filhos de Israel. A gente viu no capítulo 2 já que
Raabe, né, constatou, ela falou para os espias de Israel que ela já tinha ouvido falar do poder de Deus e das maravilhas que o nosso Deus, o Deus de Israel, havia feito. E agora, mais uma vez, esses reis dos amorreus e dos cananeus, né? Esses que moravam do lado do ocidente do Rio Jordão, estavam, como se diz, de cabelo em pé. E o Senhor Deus continua instruindo Josué. No versículo 2, ele dá uma ordem para que ele faça facas de pedra e todo o povo de Israel teria que ser então circuncidado. A circuncisão é um sinal do pacto de Deus com o povo de Israel, sinal da aliança, do concerto. Isso está em Gênesis capítulo 17, versículos do 10 ao 14. E ali o Senhor fala também, no tempo de Moisés, que haveria de ter a circuncisão do povo de Israel, que é um símbolo também de remover a carne, tirar aquilo que não agrada a Deus. É um símbolo de estar conectado com o espiritual e disposto a remover aquilo que não agrada a Deus. E o sentido espiritual da circuncisão, a gente pode ver também em Deuteronômio 10:16, Deuteronômio 36, Jeremias 4:4, onde o Senhor fala que o nosso coração tem que ser circuncidado, ou seja, claro que não vai cortar o coração, mas o sentido é o coração, a mente, os sentimentos, a conduta, as opiniões, precisa ser transformado, tirar aquilo que não agrada a Deus e colocar no nosso coração a vontade, a palavra de Deus. A gente vê também no Novo Testamento uma referência a tirar aquilo que não agrada a Deus. Paulo falava: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo também falava: tire a roupa do velho homem, ou seja, arranque aquilo que não agrada a Deus. Obviamente, são coisas que vão acontecer na nossa vida não pela nossa própria força, né? Será o trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A palavra de Deus vai nos limpando. Jesus falou: vós estáis limpos pela minha palavra. Então, a faca de pedra ou a espada é, em Hebreus 4:12, né? Comparado à palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E pela palavra, né, como eu já citei, nós somos limpos, purificados. A palavra de Deus, a lei de Deus foi dada a Moisés escrita em pedra. Então, o significado dessa faca de pedra, uma espada de pedra, algumas traduções, né? Tem essa referência também para muitos, é a palavra de Deus que na nossa vida nos limpa, arranca aquilo que é carne e nos habilita pelo Espírito de Deus, pela fé, a andar em espírito, ou seja, andar no caminho da luz, no caminho de Deus, andar no caminho estreito. Então, antes da luta, da batalha que eles estavam ali para travar com Jericó, houve a necessidade deles pararem e obedecerem essa instrução de Deus. Então, eles obedeceram. Josué fez com que o povo fosse circuncidado. Então, eles tiveram um tempo de recuperação.
E depois eles participaram da Páscoa. A Páscoa, a gente sabe, é o derramar do sangue do Cordeiro. E também no Novo Testamento, Jesus é a nossa Páscoa. Veja, antes de entrar à batalha, eles se prepararam, se limparam, obedeceram, firmaram e reafirmaram a sua aliança com Deus e participaram da Páscoa, porque estavam ali, se munindo espiritualmente para irem à batalha. E no Novo Testamento também, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Mas ele fala em Efésios 6 que a gente tem que se preparar com toda a armadura de Deus. E aí é um sentido da gente não poder ir a uma batalha despreparado. Para vencer na vida cristã, precisamos estar preparados, estar em Cristo. Então, Cristo é a nossa Páscoa. E você vê quanto simbolismo e quanta referência nós temos aqui neste texto, nesse único versículo em que Josué obedece a Deus e faz com que o povo seja circuncidado e participe da Páscoa. No Velho Testamento, se não fosse circuncidado, não poderia participar da Páscoa. Então, se a gente não estiver em Cristo, se a gente não crê na cruz de Cristo, a gente não participa da vida eterna, porque o Senhor diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Portanto, estou fazendo este paralelo com o Velho e Novo Testamento para você ver como a palavra de Deus é linda, se completa, é rica e é coerente. A palavra do Senhor aqui em Josué já está apontando, assim como toda a palavra, desde o início de Gênesis, para o Senhor Jesus Cristo e o sacrifício na cruz do Calvário. Voltando um pouquinho ao versículo 9, Deus falou para Josué: hoje retirei de vocês o opróbrio, a vergonha extrema, Opróbrio quer dizer vergonha extrema, do Egito. E naquele momento que eles obedeceram à voz do Senhor, o mandamento, que é as instruções do Senhor. Porque, mais uma vez, ali eles tinham que se desconectar do Egito, do passado, da escravidão. Egito também é considerado como pecado. Se desconectou do pecado, se desconectou do passado que desagrada a Deus. O Senhor tirou toda aquela vergonha do passado. Naquele dia, eles recobraram a sua cidadania como filhos de Israel, confirmando o seu pacto, a sua aliança com Deus através da circuncisão. E também a soberania pessoal, como pessoa, eles não eram mais escravos e já estavam em sua própria terra. Portanto, naquele momento o Senhor falou: hoje retirei de vocês a vergonha, a reprovação, o opróbrio do Egito. Gilgal, aquele lugar então, se tornou para o povo de Israel um tempo de lembrar, onde foi construído o monumento, o memorial, com aquelas 12 pedras. Foi então um local de se lembrar do que Deus faz e fez.
de restauração. Eles foram então circuncidados, de consagração. Eles participaram da Páscoa. Então, Gilgal foi um momento de ter paciência, de ser tratado e de meditar no poder de Deus, se preparar então para a nova vida, para a nova fase e para as batalhas que estavam diante do povo de Israel. E depois, então, eles obedecerem a Deus quanto à circuncisão e à Páscoa, iniciou um novo ciclo. Começaram a comer dos frutos da terra prometida, da Canaã, ali onde eles estavam, que lembra, eram frutos grandes, enormes, maravilhosos, era uma terra que mana leite e mel, então eles já começaram a desfrutar dessa grande bênção. E o novo ciclo, então, também ficou marcado, porque cessou o maná que caía do céu. Quando eles estavam no deserto, Deus enviou o maná, que era um alimento sobrenatural, que literalmente caía do céu. Mas agora eles não precisavam mais, porque eles tinham a sua própria terra e eles iriam então desfrutar dos alimentos da terra que o Senhor Deus faria crescer ali naquela terra, e onde eles estavam, a terra que Deus deu para eles. E cessou então o maná, inaugurando mais uma vez esse novo ciclo, essa transição, este momento em que eles recobravam a sua cidadania e estavam na sua terra e não mais eram escravos. Glória a Deus! A gente vê aqui no versículo 13 um Josué focado na sua missão, como sempre. E aqui diz que ele estava perto de Jericó. E ele levantou os olhos, olhou para cima, né? E ele viu ali, em pé, na frente dele, com uma espada na mão, um homem. E corajoso que era, ele conversou com o homem, com esse homem, falou com ele. Você é dos nossos? Ou você é dos nossos inimigos? E este homem respondeu: não. Venho agora como príncipe do exército do Senhor. Príncipe ou comandante do exército do Senhor. Josué ali já entendeu tudo, se prostrou com o rosto em terra, adorou e disse: que diz o Senhor ao seu servo? Então, o príncipe do exército do Senhor disse para Josué: descalça o sapato dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué obedeceu, fez assim. Quem sabe Josué ficou com a cabeça dele toda atrapalhada, porque ele falou: como assim? O comandante do exército do Senhor? Eu pensei que eu era o comandante, que Deus tinha colocado eu como comandante do exército. Mas a diferença era grande. Josué era comandante daquele povo ali, daquele tempo, daquela situação, daqueles homens que estavam ali. Ele era o comandante. Mas este homem que ele viu, veja bem, era príncipe do exército do Senhor. Príncipe de todos, de todo o exército, comandante do exército de
Deus. Quem era esse homem? Repetiu-se então o que aconteceu com Moisés. Moisés estava na sarça ardente, lembra-se, desculpe, no Monte Sinai, e ele viu uma sarça ardente, ouviu uma voz que dizia, né, para ele tirar a sandália dos pés dele. Então Moisés passou por uma situação assim. Foi a mesma pessoa que falou com Moisés, que falou com Josué. Esse texto está em Êxodo 3, versículo 5, onde Moisés estava no Monte Sinai. E ele recebe essa ordem de tirar a sandália dos pés, né? Naquele tempo não usava tênis, nem sapato, era sandália, né? Todo mundo. E Josué também, ali perto de Jericó, ele recebeu essa ordem. Tira a sandália dos seus pés. Você está em solo sagrado, está pisando terra santa, o lugar em que você está é santo. Quem era essa pessoa, né? A mesma pessoa que falou com Moisés está falando agora com Josué? O que você acha? Por que será que ele respondeu assim? Quando Josué perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não. Mas agora venho como príncipe do exército do Senhor. Por que ele respondeu assim? Essas e outras perguntas eu vou responder na semana que vem aqui no nosso estudo. Não perca, hein? Então, hoje nesse capítulo 5, a gente viu Israel já pisando na terra prometida, já se purificando, já obedecendo a Deus, se circuncidando, celebrando a Páscoa, se curando e aproveitando das benesses, das coisas boas dessa nova terra. Por quê? Porque obedeceram a Deus, porque se submeteram à ordem do Senhor Deus e o seu líder colocado por Deus, Josué. Enquanto aquele povo que estava no deserto foi rebelde, desobediente, muitos nem queriam sair do Egito e muitos queriam até voltar para o Egito. Mas agora, sob a liderança de Josué, na terra prometida, eles foram purificados e abençoados e não mais teriam aquele opróbrio do Egito, porque Deus tirou essa vergonha da vida deles. E ali era vida nova, terra nova, promessa tomada posse. E Deus hoje tem para mim e para você uma nova chance. Ele purifica pela sua palavra nossas vidas e nos dá um novo e vivo caminho, que é o Senhor Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Pense nessas coisas. Até a semana que vem com mais um capítulo desse emocionante, vivificante, edificante livro de Josué da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Muita paz.